eu sou a professora de Física Beth Carvalho e esse é o meu sinal. O tema da nossa aula de hoje é corrente elétrica e campo magnético 1. Essa aula se encontra no PET 4, na semana 3, do terceiro ano do ensino médio. Então, você, aluno do terceiro ano de todas as Minas Gerais, vamos estudar, vamos tirar todas as dúvidas com seu professor, fazer os exercícios. O Enem está chegando, né? Estamos quase no final de mais um ano letivo, estamos chegando nos finalmente aí de uma etapa. Então, vamos para a nossa aula. Na aula de hoje, iremos compreender o funcionamento de eletroímãs e suas aplicações. Compreender como a corrente elétrica em um fio pode gerar efeitos magnéticos. Iremos saber a regra de Ampère para a determinação do sentido do campo magnético ao redor de um fio percorrido por uma corrente elétrica. Vamos ao estudo? Bem, nós estudamos no PET anterior a parte de eletricidade, estudamos eletrostática, estudamos eletrodinâmica, vimos nas aulas anteriores sobre o magnetismo, vimos ainda que tanto fenômenos elétricos quanto fenômenos magnéticos eram estudados desde a antiguidade. E depois, até ainda no início do século XIX, os fenômenos eles eram estudados separadamente, como se magnetismo e eletricidade fossem coisas completamente distintas, completamente separadas. Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted comprovou experimentalmente a relação entre eletricidade e magnetismo. E aí surge o início do estudo do chamado eletromagnetismo. A partir do conhecimento do eletromagnetismo é que a humanidade consegue um desenvolvimento tecnológico até onde nós temos hoje. Então, a partir do eletromagnetismo, do seu estudo, do seu conhecimento, do seu desenvolvimento, é que conseguimos gerar e transmitir energia elétrica, que conseguimos todo o avanço tecnológico. Um deles é esse, de eu estar aqui na Rede Minas, gravando aula para toda Minas Gerais, e essa aula está chegando aí até vocês, onde você está, na sua TV, no seu celular, no computador. Bem, então o que o Ørsted percebeu? Ele percebeu que quando ele tinha um fio condutor e esse fio condutor era percorrido por uma corrente elétrica, claro, aqui eu tenho apenas um pedaço de fio, não teria como ele estar sendo percorrido por uma corrente elétrica, porque ele não está ligado a um circuito, ele não está ligado a uma fonte, E se eu ligasse, eu teria uma corrente extremamente alta, correria aqui um chamado curto-circuito. Mas ele percebeu que em um fio condutor percorrido por corrente elétrica, se ele aproximasse desse fio uma bússola, aquela mesma que nós utilizamos para determinar o campo magnético gerado em torno de um ímã, essa agulha da bússola, ela defletia. Então, ele percebe que, ligando a corrente elétrica, a agulha da bússola se movimenta. Então, temos aqui uma pequena representação. Fecha-se um circuito, quando esse circuito é fechado, passa a agir, passa a percorrer uma corrente elétrica, então temos uma fonte, uma chave interruptora. Quando essa chave está aberta, a agulha da bússola não se movimenta. Quando essa chave fecha, essa agulha da bússola ela vai se movimentar, ela vai defletir.
E aí ele observa que quem faz com que esta agulha da bússola se movimente é a corrente elétrica que está percorrendo aquele fio. E aí ele percebe, olha, a bússola, ela se movimenta, ela deflete, ela altera a sua direção e o seu sentido se estiver na presença de um campo magnético. A partir de um momento que em um pequeno circuito, em um fio condutor, essa bússola, essa agulha também vai defletir, então o que está acontecendo ali? Naquele local existe então um campo magnético, deve existir um campo magnético. E a Oersted percebe que corrente elétrica gera campo magnético. Então, todo fio condutor percorrido por corrente elétrica vai defletir a agulha de uma bússola que for colocada nas suas proximidades. Se altera o sentido da corrente elétrica, altera também a direção da agulha daquela bússola. Por quê? Porque vai alterar a direção e o sentido do campo magnético que está sendo gerado por aquele fio. Bem, se tivermos um fio condutor retilíneo, o campo magnético em torno deste fio condutor, ele vai ser um campo circular e concêntrico. Lembra das linhas de campo que nós falamos sobre ela lá nos ímãs, no ímã em forma de barra, em torno da Terra? Então nós vimos que as linhas de campo ou linhas de indução são linhas que vão representar a direção e o sentido deste campo magnético. No caso de um fio condutor retilíneo, essas linhas elas vão ser circulares em torno deste fio, claro, né, se estiver sendo percorrido por uma corrente elétrica, e essas linhas são concêntricas. Bem, e como eu faço para determinar a direção e o sentido deste campo magnético? Lembra que campo magnético é uma grandeza vetorial. Então, nós temos aqui o vetor campo magnético. Vamos lembrar como que a gente representa um vetor. Primeiramente, nós vamos fazer isso. Lembrando a representação de um vetor. Quando a gente vai representar um vetor, então, voltando mais um pouquinho, o que é um vetor? Um vetor é um segmento de reta orientado que representa uma grandeza vetorial. Então, vai representar a sua direção, o seu sentido e o seu módulo. O módulo do vetor, muitas vezes, é representado pelo seu tamanho. A direção do vetor é representada pela chamada reta suporte, de onde foi tirado aquele segmento de reta. E o sentido é determinado, é representado pela ponta da flecha, pela ponta do vetor. Então, se eu quiser representar um vetor qualquer, um vetor força, um vetor velocidade, um vetor aceleração, um vetor campo elétrico, um vetor campo magnético. Então, como que eu vou fazer? Se esse vetor tiver uma direção horizontal, sentido para a minha direita, está fácil. Desenho ali no quadro esse segmento de reta. Ah, mas se esse meu vetor estiver representando uma grandeza que tem a direção horizontal, sentido para a esquerda, também está fácil. Eu pego aqui no quadro, na lousa digital, você aí no seu caderno, desenha um segmento horizontal e coloca a pontinha da flecha. Bem, um vetor na direção vertical, sentido de baixo para cima ou sentido para cima, está fácil a sua representação.
Mas, e se esse vetor que eu quero representar não estiver no mesmo plano do quadro? Se esse vetor, ou do seu caderno, né, ou da sua TV que você está aí me assistindo, ou do seu celular, ou do seu computador. E se esse vetor, ele for perpendicular a este plano? E esse vetor está, né, vão acompanhar aqui a canetinha, aqui eu tenho um vetor que está na horizontal, aqui eu tenho um vetor que está na vertical, para cima. Se eu mudo aqui, vertical para baixo. Mas se esse vetor for perpendicular ao plano e estiver entrando no plano do quadro, ou se esse vetor estiver saindo do plano do quadro, como que eu faço? Bem, é só você pensar o seguinte, pensa em uma flecha mesmo de índio. Se a flecha estivesse saindo da TV e indo em direção a você, o que você iria enxergar? Você iria enxergar a pontinha da flecha, só essa pontinha. Então, quando o vetor está saindo do quadro, a representação é por um ponto. Então, ele é perpendicular ao plano do seu caderno ou plano da TV e está saindo. Agora, e se fosse você que estivesse jogando essa flecha diretamente na TV? Não faça isso, hein? Mas se você estivesse jogando diretamente na TV, o que você iria ver? Pensa lá na flecha do índio. Você iria ver as penas que estão na outra extremidade. Então, a representação é como se fossem penas cruzadas. Então, o X está representando o vetor que é perpendicular ao quadro e está entrando no plano do quadro. E o ponto representa o vetor que está saindo do plano do quadro. Bem, já que relembramos, então vamos continuar. Então, está aqui. Como que eu vou determinar a direção e o sentido deste campo magnético? Nós vamos utilizar a chamada regra da mão direita. Então, vamos voltar aqui no meu pedaço do fio condutor. E faça isso, pega a sua caneta, o seu lápis e faça isso. Mão direita, tá? Regra da mão direita. E aí você vai verificar a corrente. Se estiver para cima, você vai segurar o fio com o polegar apontando para cima. Se a corrente estiver para baixo, você vai segurar este fio com a corrente apontando para baixo, com o polegar apontando para baixo. E os outros 4 dedos representam o sentido deste campo, certo? Bem, vamos ver como que a gente faz isso então. Ó, o polegar indica o sentido da corrente, como eu já disse, e os outros dedos indicam o sentido das linhas de campo. Lembrando, regra da mão direita, com a mão direita. Olha só, então vamos lá. Temos aqui a representação de um fio condutor percorrido por corrente elétrica. Eu quero saber qual é a direção e o sentido do vetor campo magnético gerado em torno deste fio, mas eu quero saber neste ponto P, que está aqui representado. Então, no ponto P, qual é a direção e o sentido do vetor campo magnético? Então, utilizamos a regra da mão direita. Está aqui o fio, a corrente elétrica está de baixo para cima, está aqui representada, a corrente elétrica de baixo para cima. Eu sei que as linhas de campo são circulares em torno deste fio, mas eu quero saber lá no ponto P. Mão direita, polegar para cima,
Vou segurar o fio. Olha o que minha mão está fazendo. No ponto P, os meus 4 dedos estão entrando no quadro. Eles saem do outro lado. Mas no ponto P estão entrando no quadro. Então, eu represento da seguinte maneira. No ponto P, o vetor campo magnético está entrando no quadro. E agora, o ponto P mudou de lugar. Eu quero saber qual vai ser a representação. Venho aqui, pegue o seu lápis, tá? Pegue mesmo, utilize mão direita. Então, eu vou segurar, o ponto P está do outro lado. Corrente para cima, polegar, seguro o fio. No ponto P, o campo está saindo do quadro, os meus dedos estão saindo do quadro. Então, nós vamos ter que no ponto P, o vetor campo magnético é saindo do quadro. Bem, e como que eu determino essa intensidade? A intensidade do campo magnético naquele ponto é diretamente proporcional à corrente que atravessa o fio e é inversamente proporcional à distância entre o fio e o ponto que eu vou considerar. A unidade do campo magnético é o Tesla, já vimos isso em aula anterior, e a determinação vai ser B, que é a intensidade do campo magnético, μ0 vezes I sobre 2 vezes π vezes R. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, que vale. Na verdade, μ é a permeabilidade magnética do meio. A gente vai trabalhar no vácuo, que vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. I é a corrente elétrica em ampere e R é a distância do ponto ao fio em metros. E aí temos um exemplo. Esse exemplo está lá no seu PET, tá? Está lá no PET 4. A figura a seguir representa um condutor retilíneo percorrido por uma corrente I, conforme a convenção indicada. O sentido do campo magnético no ponto P, localizado no plano da figura, é... Então, o que a gente vai fazer? Regra da mão direita, segura o fio, polegar, segurando no ponto P, o campo está entrando no quadro. Representei o vetor campo magnético. Resposta entrando perpendicularmente na página aí do seu PET. Exemplo 2. Calcule a intensidade do campo magnético produzido por um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica constante de 1,5 ampere a uma distância de 60 centímetros do fio. Então, nós temos a distância do ponto ao fio é de 60 centímetros ou 0,6 metros em unidade do Sistema Internacional. Temos μ0, temos o valor da corrente, 1,5 ampere, então B é igual a μ0 I sobre 2 π R. B é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes a corrente, que é 1,5 amperes, sobre 2 vezes π vezes 0,6 metros, 6 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Então, B vai ser, corto esse π com esse π, 1,5 por 1,51, 6 aqui vai ser 4, corto esse 4 com esse 4, sobrou 1 dividido por 2, 0,5 vezes 10, menos 7, menos 1, menos 6. Ou B é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Bem, na aula de hoje, então nós vimos campo magnético gerado por corrente elétrica, campo magnético em torno de um fio condutor retilíneo, a regra da mão direita e o cálculo do campo magnético gerado por um fio condutor retilíneo. Então, pessoal,
Vocês agora vão reler o seu conteúdo, fazer as suas atividades, tirar as dúvidas com seu professor e bons estudos. Até a próxima aula. Muito obrigada!